Todos esses assuntos que nós temos abordado aqui com você, todos eles envolvem, estão dentro, fazem parte desse contexto, desse aprender sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento é esse elemento que nos dá a base. Eu me refiro a esse tema, a esse assunto. Esse elemento, esse estudar a nós mesmos, que é o autoconhecimento, ele é esse ponto, é essa base, é essa estrutura que nos confere a oportunidade desse encontro com a verdadeira revelação da meditação. Assim, a presença da meditação, ela é impossível, eu me refiro à verdade da meditação. A realidade sobre esta ciência do seu ser. A real meditação na prática, ela é algo presente quando temos a presença do autoconhecimento. E um dos elementos que envolve essa verdade do autoconhecimento consiste na compreensão de como a mente funciona em nós no que diz respeito a esta verdade sobre a memória, a verdade sobre o pensamento. Portanto, algo que já temos colocado aqui para vocês é que o pensamento, a observação de como ele acontece dentro de cada um de nós nos damos conta de que o pensamento, nós tomamos ciência de uma forma simples e direta de que o pensamento, ele se processa de duas formas. Nós temos uma memória presente, funcional, prática, objetiva. É a presença do pensamento nesta memória objetiva, nessa memória prática. É assim que o pensamento funciona. E nós temos uma memória psicológica. A verdade sobre a memória psicológica, ela nos mostra que esse fundo, que é conhecimento e experiência, que é essa memória psicológica, ela está nos dando uma estrutura de identidade. Essa identidade, ela não é real. Esse pensamento, esse sentimento, essa emoção, essa sensação de ser alguém, nasce dessa memória psicológica. Portanto, essas duas formas de apresentação do pensamento em nós, ela está sendo responsável pela forma como na vida nós nos conduzimos. Aqui juntos, nós temos um trabalho a fazer. E esse trabalho é tomar ciência da verdade daquilo que nós somos. A compreensão disso, a verdade sobre isso, nos dá a clareza de uma qualidade de vida que nós desconhecemos, que é a vida livre desta memória psicológica. O que nos liberta da ilusão de uma identidade presente aqui na vida, que é essa identidade egóica, que é essa identidade do eu.
Todo o propósito desses encontros aqui no canal é para o despertar desta visão, da visão da verdade sobre aquilo que realmente nós somos. O que significa uma visão direta desses dois aspectos. O primeiro aspecto é a pessoa que somos, esse eu que expressamos, esse alguém que acreditamos ser. Como nós funcionamos nesse sentido, no sentido psicológico, nesse sentido desta identidade pessoal, dessa identidade egóica. O outro aspecto é a verdade da revelação daquilo que está além desta pessoa, além deste eu, além deste ego. A plena ciência disso é a revelação. É a revelação do amor, é a revelação da liberdade. Você nasceu para a felicidade, para o amor, para a liberdade. Você nasceu para a ciência deste ser, que é a verdade divina, que é a verdade de Deus. A única realidade na vida a ser compreendida, a ser assumida, é a realidade da própria vida. Essa realidade da própria vida é a verdade do seu ser, é a verdade de Deus. Assim, o que é essa memória psicológica? Como ela tem origem? O que ela representa em nós? É bem básico. Toda memória que você tem, ela é basicamente assim. Ou você tem um pensamento objetivo, funcional e prático na vida, como, por exemplo, a qualidade de pensamento que você tem para lidar com a sua profissão, e todo tipo de memória que você tem ligado a esse corpo, dentro da história, que representa esse sonho de existência humana, onde você tem presente, por exemplo, o seu nome, o seu endereço, a data do seu nascimento, o conhecimento do nome dos seus pais, dos seus familiares, o conhecimento e a experiência profissional, tudo isso diz respeito a esta memória objetiva, direta, simples, da qual fazemos uso continuamente. E, de fato, ela tem sua importância. É nesse sentido que o pensamento se faz necessário. Mas nós temos uma outra qualidade de pensamento, que é o pensamento psicológico. A ideia, por exemplo, de existir como alguém que está vivo, separado da própria vida. Assim nós temos a vida e alguém vivo. Temos a experiência do viver para esse que está vivo. Temos o experimentar a vida a partir desse experimentador. Temos o pensamento para esse pensador. Esse elemento presente é um elemento imaginado pelo pensamento. Esse elemento, ele dá base e dá toda a estrutura para essa qualidade de pensamento psicológico. Esse é um pensamento psicológico. É uma história imaginária criada pelo pensamento. A história desse experimentador, desse pensador, desse que se vê vivo
separado da vida, desse que se sente separado de Deus. Essa é a história do eu. Essa é a história do ego. Aqui o que temos feito juntos é investigar essas questões que envolvem a compreensão e, naturalmente, a visão clara da ilusão sobre essa entidade, sobre essa identidade, que é a pessoa. Toda a sua resposta para a vida, ela está ocorrendo exatamente nesses dois níveis. Em um certo momento, você atende às solicitações da vida, aos desafios da vida, aos momentos da vida, a partir desse pensamento funcional. Em outros momentos, você está atendendo a partir de um modelo de ideia, de crença, de conclusões, de opiniões, de avaliações, de julgamentos, de comparações. Tudo isso envolve a presença desse modelo psicológico de existência humana, que é o sentido do eu. Esta consciência é a consciência psicológica humana, é a consciência psicológica da pessoa. O seu modo de ver a vida a partir desta consciência é um modo de ver a vida equivocado. Quando temos colocado aqui para você, nesses vídeos, que nós temos a vida como ela acontece, a vida como de fato ela é, e temos a vida como nós conhecemos, como nós reconhecemos. É porque a vida particular da pessoa é a vida particular desse centro. É um centro que se torna como um objeto ali, a base para um espaço à sua volta. Quando você vê um objeto, em volta daquele objeto há um espaço. Você não se dá conta do espaço, você se dá conta do objeto, mas você jamais teria ciência da presença daquele objeto sem a verdade da presença daquele espaço. Todo objeto cria um espaço à sua volta. Todo objeto está dentro, no centro de um espaço que está à sua volta. A presença daquele objeto é a presença daquele centro, em torno do qual está o espaço. A vida da pessoa, a vida em nós, é a particular vida desse espaço. Tudo que nós temos visto, estamos vendo nessas falas, investigando, vez após vez, é a verdade de que o que ocorre nesse espaço, dentro desse espaço, está dentro de uma projeção do próprio centro. É algo limitado a esse centro. Esse centro é esse pensamento, sentimento, emoção, sensação e percepção do eu. O que é esse centro? Esse centro é onde esta memória psicológica está acontecendo. Essa memória psicológica, ela guarda experiências de todos os tipos. O seu contato com um desafio é sempre a partir de uma resposta
que vem desse centro. Isso explica o fato de que estamos constantemente vivendo experiências. Essas experiências, elas estão sendo reforçadas por esse centro, que é o experimentador. Assim, nós temos a presença desse experimentador e temos essa experiência para ele. Esse centro é o centro da memória psicológica. Como seres humanos, nós estamos sobrecarregados de problemas nesta ordem, nesse modelo psicológico de existir como alguém. Então, a não ser que esse centro ilusório desapareça, continuaremos sempre dentro das velhas condições desta identidade egóica. Essa identidade do eu, ela está sobrecarregada de problemas. Toda forma de sofrimento emocional, de pensamento, de sentimento, de resposta para a vida nesse momento, inadequada, como é algo típico desse centro, é o que anda ocorrendo. Nós estamos constantemente dando esse tipo de resposta. Respostas inadequadas à vida, como ela acontece. Assim, a vida, aqui nesse instante, é a presença de algo novo. Mas ficamos impossibilitados de responder à vida quando agimos a partir desse centro. E basicamente por quê? Porque esse centro é o passado. A vida é algo nesse momento. Uma resposta adequada, uma resposta real, verdadeira, requer a presença da compreensão da vida. O ponto é que não há compreensão da vida a partir do pensamento. O pensamento em nós é um elemento que está presente e ele representa o passado. Todo e qualquer pensamento em você é uma lembrança, é uma memória, é uma recordação. Quando você vê um objeto, você o reconhece. Se você o reconhece, você só pode reconhecê-lo em razão da memória, da lembrança, do passado. O nome que você tem para esse objeto é o pensamento. A lembrança da forma que faz com que você identifique o pensamento e não confunda um livro com uma cadeira com uma mesa. Você identifica essas formas diferentes em razão da memória que tem sobre essas formas e do nome que tem sobre esses objetos. Isso é conhecimento. Esse conhecimento nasce da experiência. A compreensão da vida requer algo além do pensamento. Atender a vida não é apenas atender pelo conhecimento, pela memória, um objeto, o nome dele, a sua forma. Observe que você está lidando com pessoas. E quando você reconhece uma pessoa pelo nome e pela forma, você tem só a estrutura física dela. Mas é algo inteiramente diferente de lidar com uma cadeira ou um livro.
ou uma mesa, quando estamos lidando com pessoas. Nós estamos lidando com um movimento dinâmico, vivo. O ser humano diante de você tem emoções, sentimentos, pensamentos. Ele tem uma estrutura psicofísica em ação. Mas quando você lida com alguém sem compreender quem é a pessoa, porque o que você tem dela é só uma memória, a memória do nome e do rosto, o seu contato com ele ou ela, a partir dessa não visão, desta não compreensão, a partir dessa memória psicológica que você tem, a olhar para ele ou ela, a sua relação com ela ou ele é a partir do passado. Você não conhece a outra pessoa. Você tem uma imagem sobre ela. Essa imagem que você tem sobre ela, essa ideia que você tem sobre ela, está em você. Nesse centro psicológico, nessa memória psicológica, está sendo parte desse eu. Você tem sobre você uma ideia sobre quem você é. Essa ideia é uma imaginação criada pelo pensamento. Essa imaginação é esse centro, é esse mim, é essa pessoa. E você tem sobre a outra pessoa a mesma coisa. Nós não temos um contato, reparem, nós não temos um contato com a vida real. Nós estamos tendo um contato com um modelo psicológico de representação do pensamento sobre a vida, sobre o outro, sobre as coisas que acontecem e sobre nós mesmos. Essa é a identidade egóica. Esta é a consciência pessoal. Aqui juntos nós estamos trabalhando o despertar de uma nova visão da vida, que é a visão deste ser, que não é esta consciência do eu, que não é esse centro, que funciona com essa estrutura de pensamento psíquico, que funciona de uma forma completamente diferente desta memória psicológica e desta memória natural e desta memória simples, desta memória direta, que são pensamentos sobre objetos, situações e coisas, que são pensamentos. Assim, há um modo novo nesse contato com a vida. É a forma de uma aproximação da vida sem esta memória psicológica, onde temos um contato com a verdade da vida, com a ciência da vida. Podemos viver nossas vidas livres desse sentido, desta particular vida, desse centro, que é o centro egóico, que é o centro onde está estabelecido esta pessoa, este mim, este ego. É o que estamos trabalhando aqui, aprofundando aqui com você. Então, o meu contato com ele ou ela não será de um simples reconhecimento do rosto ou do nome. Será o contato com a natureza da verdade sobre ela. Porque a plena ciência da verdade aqui, não há mais a ilusão de alguém se confundindo com essa memória psicológica, se identificando com essa memória psicológica
Isso porque não existe mais esse mim, esse eu, esse ego. A verdade disso se revelando é o despertar de uma nova consciência. Essa nova consciência aflora quando nos aproximamos desta atenção, desta real atenção sobre nossas reações. Então nós estamos vendo aqui com você a verdade da importância sobre atenção plena. O que é atenção plena? Para alguns, isso é visto como uma técnica ou uma prática ou um sistema para melhorarem como pessoas. Não é nesse sentido que nós usamos aqui a expressão atenção plena? O que é atenção plena? É a aproximação de si mesmo pela autoobservação. Esta autoobservação é esse encontro com o momento presente, sem esse elemento que vem do passado. Esse elemento que vem do passado constantemente na vida de relações com pessoas, com objetos, com lugares, com situações. É sempre a ilusão desse eu, é sempre a ilusão desse ego, que é esse elemento que é o pensador, que é o experimentador, que é o elemento que aparece como sendo o observador, que se separa da experiência, que se separa desse instante presente. Ele se vê como experimentador da experiência. Assim, ele julga, compara, aceita, rejeita. Assim, a vida como estamos levando é uma vida equivocada. É uma vida centrada nesta ego-identidade, nesse princípio que é este centro de memória psicológica. Assim, quando temos a presença desta autoobservação, desse simples olhar para essas reações que surgem aqui e agora, momento a momento, com cada um de nós, temos a presença desta atenção plena. Esta atenção é esse olhar sem interferir com o que está sendo visto, sem se envolver nesse olhar. Nós temos diversas playlists aqui no canal, trabalhando esses assuntos. Depois você dá uma olhada. Esse aprender sobre o autoconhecimento é se aproximar destas reações, por esta atenção, nesta forma nova de olhar, que é o olhar sem o passado, sem esse elemento que é o centro psicológico, que olha através desta imagem, destas construções estabelecidas nesta autoimagem, que é a imagem que a pessoa tem sobre ela mesma, que é a imagem que a pessoa faz sobre quem é o outro, sobre o que é a vida e sobre o que são os pensamentos. Aqui, dentro de cada um de nós, há uma nova forma de se aproximar desse instante. É o que temos dito aqui. É o que estamos trabalhando com você aqui. Essa forma nova de se aproximar desse momento lhe dá a clara visão da vida como ela acontece, sem esse sentido do eu, sem essa memória psicológica. Então é uma forma de olhar para esse instante e atender a esse momento de uma forma completa, única, singular, inteligente, livre, adequada. A beleza de tudo isso é o fato de que
esse encontro com a vida, a partir desta real e divina consciência, desta real e divina visão, livre do eu, livre do ego. É um contato com a vida, livre do sofrimento, livre dos problemas do eu, do ego. É quando temos a vida nesse momento, acontecendo da forma real como ela é, onde está presente esta revelação, aquilo que você nasceu para tomar ciência disso. Me refiro à verdade da felicidade, à verdade do amor, à verdade da liberdade. Esse contato real com esse instante é o contato real com a vida. Nós não temos aqui qualquer separação entre a vida e você em seu ser, entre a vida e a verdade. A verdade divina é a verdade deste ser. Essa é a verdade de Deus. Assim, esta aproximação pela autoobservação lhe abre essa porta, que é a porta da verdade sobre esta atenção plena. Esta plena atenção sobre esse instante lhe traz a visão do autoconhecimento. Então, a presença da meditação aqui e agora está presente, porque esse novo espaço surgiu e nesse espaço floresce a verdade desse despertar. É isso que aqui juntos estamos trabalhando com você nos finais de semana. Assim, aos sábados e domingos, estamos juntos, aqui nesses encontros. São 2 dias. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. São encontros online, onde estamos com você aprofundando isso. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Aproveita aqui nesse momento, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Há uma estreita relação entre esta meditação e esta atenção plena. A palavra em inglês é mindfulness. Não é uma técnica, não é uma prática. As pessoas perguntam como praticar a atenção plena.